Olá, querido sétimo ano! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Câmera na Mão, Guarani no Coração, nosso paradidático. Bem, esse livro foi inspirado, adaptado da obra O Guarani, certo? Então, o livro ele começa quando Tato ganha uma câmera fotográfica, uma filmadora, e decide se inscrever para um concurso de filmes. Ele, junto com sua turma, com Rô, Aníbal e Pedro, começam a tentar gravar um filme. No caso, uma adaptação do livro O Guarani, de José de Alencar. Aí eles vão se juntar com o senhor Severo e sua filha Cecília. Severo é o vizinho deles, que gosta muito do livro O Guarani e de José de Alencar. A partir daí, eles começam toda uma peregrinação para tentar gravar. E o primeiro grande questionamento é: quem vai ser Peri? Daí eles conhecem Paulo, chamado também de cacique, e o convidam para ser Peri na história. Mas vocês sabem que história é essa? Que livro é esse, o Guarani? Quem é José de Alencar? Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre José de Alencar e sobre o livro O Guarani. Bem, José de Alencar. Esse é o autor do livro O Guarani. Mas o que será que esse José de Alencar tem de tão especial? Bom, José de Alencar é um dos grandes nomes do romance brasileiro. Para alguns, ele é considerado o grande escritor brasileiro, certo? Mas eu posso adiantar que ele é bem mais especial para nós do Ceará do que para outra pessoa de outro estado. Sabe por quê? Porque José de Alencar, nascido de 1829, foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, o principal romance brasileiro da fase romântica. Então ele foi o principal romancista brasileiro dessa fase romântica no país. Destacou-se também na carreira literária com a publicação do romance O Guarani. Nesse tempo, todos os romances, todos os livros eram publicados em folhetins. O que são folhetins? São os jornais da época. Então eles não saíam o livro já pronto. Eles eram lançados capítulo a capítulo em uma coluna de jornal, certo? No caso, no Diário do Rio de Janeiro. E que alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração para outro grande nome nacional, no caso, o músico Carlos Gomes, que compôs a ópera chamada O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, se o próprio Machado de Assis, um dos grandes nomes, tinha uma admiração imensa por ele, é sinal que ele realmente era bom. Mas por que será que ele é tão importante também para nós cearenses? Primeiro, José Martiniano de Alencar, ele nasceu no sítio do Alagadiço Novo, ou seja, lá em Messejana, aqui no nosso Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Ele é filho de José Martiniano de Alencar, um senador da República, certo? Lá do tempo do Império, e de Ana Josefina. Em 1838, ele mudou-se com toda a família para o Rio de Janeiro, certo? Mas antes, chegando em Salvador, ele toma um navio e vai para a capital do Império. Diz a lenda que quando ele saiu daqui com a família, eles foram embora no lombo de um jumento, cada um sentado em um jumento, e chegaram até Salvador. E lá eles pegaram um navio rumo ao Rio de Janeiro. Aqui vocês podem ver algumas imagens da casa José de Alencar. Certo? A famosa casa José de Alencar fica lá na Messejana, que é aberta ao público, a visitações. Então eu aconselho que um final de semana, assim que passar tudo isso, vocês deem uma passadinha por lá, vão fazer uma visitinha. Vocês vão ver o quanto é interessante. Então aqui é a casa onde José de Alencar nasceu, certo? Hoje aberta à visitação pública. Para nós pode até parecer uma
casa pequena, simples, mas para a época não. Para a época era uma casa muito progressista, muito luxuosa, certo? Então, vale ressaltar que foi nessa casa aí, nessa fazenda, que foi encontrado o primeiro motor a vapor do estado do Ceará. Então, por aí vocês tiram que não era uma simples casinha como pode se achar hoje em dia. Não, era uma casa bem importante. Entenderam? Então, o livro O Guarani. Quem é esse O Guarani? Bom, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Então, trata a história de quem? Então, lá no livro Câmera na Mão, Guarani no Coração, é uma historinha onde um grupo de amigos terão que gravar um filme. Eles escolhem uma passagem desse livro, no caso do livro O Guarani. Mas o Guarani ele faz parte de uma trilogia indianista de José de Alencar. O que é essa trilogia indianista? São 3 livros que abordam o mito do herói nacional. E quem seria esse herói nacional? Bom, até então, no Brasil, não existia esse herói nacional. Por quê? Porque todos os heróis de romances vinham da Europa. Quando José de Alencar começa a criar a questão desse herói nacional. E quem melhor para simbolizar o herói nacional do que um símbolo nacional? No caso, o Guarani. Então ele lança o Guarani, lança Iracema e lança o Bajara. Certo? Vale só fazer uma observação que no livro Iracema, certo? Ele vai narrar a história também que vai se passar aqui. Certo? Então, o livro Iracema, a história se passa aqui no Ceará, entre a Lagoa de Messejana e a Bica do Ipu, lá no extremo norte do estado. Então, é do livro Iracema que conta a história fictícia do primeiro cidadão propriamente dito brasileiro. Por quê? Porque ele é filho de um português com uma índia nacional. Então, aí nasce o mito do primeiro cidadão propriamente brasileiro, porque ele é filho de alguém da terra com um português colonizador. E o Ubirajara, certo? Então, vamos em frente. Bom, vamos agora ver um pouquinho desse resumo de O Guarani, certo? Então, só um pouquinho, vamos ver só algumas partes principais, para que vocês comecem a se interessar por essa história, quem sabe, e ler o livro O Guarani, que serve de pano de fundo para o nosso paradidático. Câmera na mão, o Guarani no coração. Então, é bom saber o que é esse livro, O Guarani, para entender melhor a história. Embora, no nosso paradidático, ele consiga também passar a imagem de quem seria esse O Guarani. Então, vamos lá? Então, lembrar, esse O Guarani, ele foi escrito lá no século XVII, certo? E aonde é que vai se passar essa história? Ela se passa na Serra dos Órgãos, certo? Serra dos Órgãos fica no interior do Rio de Janeiro, certo? Então toda a narrativa se passa em uma fazenda à margem do rio Paquequé. Então o rio Paquequé é que serve de pano de fundo para essa história de O Guarani, certo? Então no caso aí, Serra dos Órgãos, ela fica na região de Teresópolis, que é uma região montanhosa do Rio de Janeiro, certo? E lembrar, ler esse livro com a ideia de que é um romance indianista, ou seja, tem tudo a ver com os índios nacionais. Então, o livro ele vai narrar a história de Ceci e Peri. Ceci, aquela menina branca, europeia, filha de português, criada no Brasil, que vai passear, andar na floresta e, em determinado momento, uma pedra vai cair em cima dela. Porque já que eles estão em uma região montanhosa, é comum haver esse deslizamento de terra. Tem que entender vendo com os olhos do século XVII, não é com os olhos de hoje. Então, hoje, dificilmente vai acontecer isso, a não ser que seja em caso de extrema tempestade.
Mas na época não, era comum o deslizamento de pedra e muitos se feriam nesse deslizamento. Então a pedra ia cair em cima de Cecília. Mas aí o índio Peri, que caminhava na floresta, viu a cena e salvou a menina. A família de Ceci fica extremamente grata pela ação do índio, certo? Lembrar que o índio Peri, ele é um índio da tribo Goitacás. Então, o índio Peri, logo de cara, ele se apaixona perdidamente por Cecília. Até porque era totalmente diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. Era uma menina bonita, branca e loira. Tipicamente europeia, já que ela é de família europeia. Então, Cecília fica extremamente grata. Ela fica meio confusa sobre esse sentimento. É óbvio que ela nota que Peri se apaixona por ela, tem um certo interesse. Mas quem mais também está envolvido nessa história de Ceci e Peri? Além deles dois, nós vamos ter também Isabel. Isabel é a meia-irmã de Cecília. Então, ela é filha, fruto do relacionamento do seu pai, Dom Antônio, com uma índia. Então, nasceu Isabel. Então, Isabel é a irmã, meia-irmã de Cecília. Notem que por ela ser filha de índia com português, ela já tem esses traços já diferente da irmã Isabel, que é loira e ela seria morena. Vamos ter também Álvaro. Álvaro era um empregado, um amigo da família. Então, Álvaro era, no caso, Álvaro de Sá, ele era amigo da família Maris, família de Cecília. Mas por que será que Álvaro é tão importante nessa história? Sabe por quê? Isabel, no caso, era perdidamente apaixonada por Álvaro. Então, Isabel, ela nutria essa paixão que Álvaro percebia, mas não dizia nada. E sabe por que Álvaro não dizia nada, nem dava esperança para Isabel? Porque Álvaro era perdidamente apaixonado por Cecília. Mas como ele era extremamente fiel à família Maris, ele não tinha coragem de pedir a mão de Cecília em casamento, porque ele conhecia há muito tempo, mas ele nutria esse sentimento de amor por Cecília que não era correspondido. Então, em nenhum momento Cecília deixou transparecer que aceitava os sentimentos de Álvaro. Até porque ela já estava conhecendo Peri e já sentia algo diferente entre ela e o índio. Não sabia o que era, não sabia se estava apaixonada, se era um sentimento de puramente amizade, de gratidão por ele ter salvo a vida dela. Mas o certo é que ela não correspondia ao amor de Álvaro. Não dava a menor esperança. Na história também, nós vamos ter Lauredano. Lauredano é um funcionário da fazenda de Dom Antônio. Mas por que será que ele é tão importante na história por merecer um destaque dessa forma? Lauredano era bastante ambicioso e ele já estava de olho nas minas de pedras preciosas da família Maris, tinha próxima à fazenda. Então a família Maris morava ali naquela região por causa dessas pedras preciosas que eles tiravam da terra e faziam a riqueza dela a partir dessa mineração. Então, Lauredano começa a pôr em prática um plano para destruir a família Maris e ficar com tudo que é da família, com toda a riqueza dele. Riqueza dela, no caso, da família. Só que para isso ele não pode fazer nada sozinho. Aí ele descobre que as outras tribos indígenas, no caso a tribo Aimoré, que é inimiga da tribo indígena Goitacás, lá do Peri, também tem intenção de invadir a fazenda. Então ele faz um acordo com essa tribo.
Ele se junta a essa tribo e planeja destruir todos da família. Vale ressaltar aqui que Peri, neste momento, ele já não vive mais na tribo dele. Ele abre mão de tudo que ele tinha, da tribo, da sua religião, de tudo, de suas crenças, para morar na fazenda de Dom Antônio e cuidar da segurança de Cecília, por quem ele era perdidamente apaixonado. Então note aí que você tem o índio, herói nacional, que tem toda uma tradição nacional, ele abre mão de tudo que ele tem para cuidar exclusivamente da família e principalmente de Cecília. Porque ele já deixa bem claro que ele é apaixonado por ela. Ele é tão apaixonado que em determinado momento, Cecília, para fazer com que ele prove o amor dele, joga um anel lá de cima da casa. Depois ficava num penhasco, ela morava num penhasco, a casa bem alta no penhasco. Ela joga o anel lá no fundo do penhasco, onde jamais poderia ser achado. Então, Peri, para provar que é extremamente devoto a ela, ele se lança desse penhasco e vai à procura desse anel e traz de volta e devolve. Com isso, ele prova que ele é capaz de qualquer coisa para agradar Cecília. Entenderam? Então, Loredano faz esse conchavo, essa união com a tribo Aimorés. Então, a tribo Aimorés não queria um homem branco morando próximo às terras dele. Então, ele queria, de qualquer forma, entrar em guerra com esse homem branco. Loredano se aproveitou da ocasião e pôs em prática isso. Então, começa essa questão do que fazer. Então, vamos lá. Peri, ele começa a desconfiar de tudo o que está acontecendo. Ele percebe que Loredano não é tão fiel assim à família de Maris. E descobre que ele fez um conchavo com os Aimorés. Então, ele vai e conta tudo para Álvaro. Então, o que eles podem fazer para proteger a família de Cecília e, no caso, os pais de Cecília, o irmão Dom Diogo de Cecília, para conseguir salvar a vida dele. Vale lembrar que a raiva que os Aimorés têm da família de Cecília, de Dom Antônio dos Maris, é porque durante uma caçada, uma brincadeira, o irmão dela, Dom Diogo, sem querer, mata o índio Aimoré. Não foi proposital. Ele estava com um arco e flecha, brincando, atirou a flecha e atingiu esse índio. Por isso os Aimorés querem a todo custo vingar a morte desse índio. Então, Álvaro e Peri decidem, de alguma forma, evitar essa invasão. Então, escondido de Álvaro, Peri tem uma ideia. Que ideia é essa? Ele se entregar em sacrifício à vida de Cecília. E como é que ele vai fazer isso? Ele pega as ervas, que ele conhece tudo da floresta, faz uma mistura e cria um veneno. Ele toma esse veneno, come essas ervas e intoxica todo o corpo dele. Por quê? Qual é a intenção dele? Porque ele sabia que os Aimorés eram uma tribo carnívora. Também tem-se a questão de que quando uma tribo indígena, que é inimiga de outra, mata o inimigo e come a carne dele, o que é que acontece com essa tribo vencedora? Ela adquire toda a força e toda a sabedoria daquela tribo. Então, ele sabia que eles iriam querer comer a carne dele. Porque, segundo a tradição indígena, quando eles fizessem isso, eles ficariam mais fortes, mais poderosos e ainda criaria mais força para poder combater a família de Dom Antônio. Caso a família Maris. Desculpa. A partir desse momento aí, Peri se entrega aos Aimorés. Quando ele faz isso, ele dá a sua vida em sacrifício a todos que estão ali, principalmente a Cecília. O pensamento dele está em salvar a vida de Cecília, certo?
É óbvio que ele quer salvar também a vida de todos que estão ali na fazenda, mas o objetivo principal dele é cumprir a missão dele, que na cabeça dele é proteger a Cecília de toda e qualquer forma, porque ele é apaixonado por ela e por isso ele é capaz de fazer qualquer coisa por ela, principalmente da própria vida. No entanto, Álvaro descobre que ele foi se entregar em sacrifício. Quando ele descobre, ele pega alguns homens, deixa uma parte protegendo a fazenda e outra vai até a tribo indígena. Quando ele chega lá, ele entra em batalha com essa tribo e consegue salvar Peri. Leva Peri lá para a fazenda. Cuida do Peri. Faz o tratamento dele, o Peri diz como é que ele pode ser curado, ele faz o antídoto e dá para o Peri. Peri fica bom, toma suas forças, passa-se alguns dias e ele cria força. Então ele volta a defender a fazenda. Eles ficam pensando como fazer isso. No entanto, a tribo começa essa invasão. Então, só que como eles já sabiam dos planos dele, ele montou uma armadilha. Ele conseguiu prender todos os comparsas de Lauredano, certo? E conseguiu prendê-lo. Com Lauredano preso, ele é julgado e condenado. Ele foi condenado a morrer na fogueira. Então, é feita uma fogueira e ele é queimado vivo. No entanto, os aimorés continuavam lá, prontos para atacar. E o que foi que eles fizeram? Atacaram a fazenda. Começa-se uma luta sangrenta. Então, Álvaro entra em batalha com os índios aimorés. Neste momento, Álvaro ele é ferido mortalmente. Então, Álvaro vem a óbito. Ele morre durante essa luta. Certo? Peri, ele está tentando a todo custo salvar Cecília e a família dela e não consegue ajudar Álvaro. Quando Isabel fica sabendo da morte de Álvaro, ela entra simplesmente em desespero. Por entrar em desespero e amar perdidamente Álvaro, Isabel desiste da vida e simplesmente se mata para poder cumprir a sua missão de amar o seu amado Álvaro até na morte. Então ela quer com isso acompanhar Álvaro na sua morte. Então Isabel se mata. Continua-se essa batalha. O que é que acontece? Os índios invadem a fazenda e começa mais ainda essa batalha, se acirra ainda mais. Dom Antônio tem uma ideia. Bom, Peri, eu quero que você salve Cecília. Mas para você salvar, você tem que ser batizado na minha religião. Dom Antônio já tinha pedido isso para Peri, mas ele não havia aceitado. Ele havia se recusado a abrir mão da sua religião oficialmente e tornar-se católico, como Dom Antônio queria. No entanto, ele vê o desespero do pai e aceita. Então, porque Dom Antônio só permitiria que Peri fugisse com Cecília, salvasse a vida de Cecília, se ele se convertesse à religião dele. Peri aceita. Então fica tudo acertado. Peri se converte. Dom Antônio, ele faz o ritual de batismo de Peri na religião católica. Então Peri é batizado e a partir daquele momento, para Dom Antônio e para todos daquela época, o índio não tinha alma. Quando ele é batizado, ele vira, vamos dizer assim, gente, porque índio, naquela época, não tinha essa questão de ser considerado uma pessoa com todos os direitos. Quando ele se batiza, ele contém a permissão de Dom Antônio de salvar, de guardar a vida de sua filha. Então, Dom Antônio arma um plano, pede para que ele fuja, pega os barris de pólvora e espalha pela casa. Por quê? Porque quando os índios invadissem definitivamente a fazenda, ele explodiria
a casa e mataria todos os inimigos, inclusive ele que estaria lá dentro. Então, Peri foge com Cecília. De longe, ele vê a fazenda começar a se incendiar. De repente, eles escutam uma grande explosão. Quando olham, toda a fazenda está se incendiando, explode e pega fogo. A partir dali, seriam só Cecília e Peri. E Peri jurou e honraria a sua palavra e cuidaria de toda forma possível e impossível da vida de Cecília. Então eles começam a fugir pela floresta, certo? Então qual é a ideia que Peri tem? Salvar a vida de Cecília a todo e qualquer custo. Cecília lembra de ir para a casa da sua tia. Tem a tia dela no Rio, então ela lembra de ir para lá e convida Peri a ir com ela, no caso. Mas Peri diz que viveu a vida toda dele na floresta e não quer voltar a viver com o branco. E se recusa a ir, dizendo que simplesmente deixará Cecília na casa da tia e irá viver novamente na floresta. Cecília olha para ele e diz: eu vivi a vida inteira, a minha vida inteira, na floresta, entre brancos e principalmente com índios, contato com os índios. Você viveu para salvar a minha vida, fez de tudo para salvar a minha vida. Então, eu também não vou para a casa de minha tia. Eu vou viver na sua tribo com você. Aonde você for, eu vou. Então, eles começam a andar pela floresta. Começa a chover um pouco. No entanto, essa chuva transforma-se em tempestade. Eles não têm onde se abrigar. Começa a chover muito. Não tem nenhuma casa por perto. De repente, Peri vê palmeiras na margem do rio. Então ele vai se proteger embaixo dessas palmeiras, já que tem uma copa bem larga e consegue, de certa forma, proteger um pouco da chuva. Mas a chuva começa a engrossar ainda mais. Engrossa, vai ficando cada vez mais forte. Certo? Então, ele vê que o rio começa a aumentar o volume d'água, começa a querer transbordar. Então, a única solução que ele vê é derrubar uma palmeira e transformar essa palmeira em uma canoa. Porque aí eles vão boiar, ficar seguros em cima da canoa, sendo levado pelo rio. Então, ele, com todo cuidado, derruba essa palmeira e transforma essa palmeira em canoa. Coloca a Cecília dentro e o rio começa a encher e essa canoa começa a ser levada. Então, eles vão por esse rio, já que está transbordando, eles vão sendo levados pelo rio na canoa deles, sem destino. Afinal, ele tem só a canoa, não sabe para onde ir, para onde vão chegar. Ele segue o destino desse rio. No entanto, a chuva torna-se cada vez mais violenta. A tempestade fica cada vez mais forte. E começa a se formar correnteza nesse rio. O rio começa a ficar muito forte. E ele não consegue mais controlar essa canoa que ele fez da palmeira. Então, eles ficam à deriva, eles ficam à mercê da correnteza. Agora, eles vão para onde a correnteza os levar. Só que em determinado momento, ele perde por completo esse controle da fazenda. A partir dali, ele não pode fazer mais nada. Então, a vida deles e de Cecília, dele e de Cecília, está na mão do rio, na mão da correnteza. Porque ele não tem mais controle algum. Então, o rio vai levando a todo momento. De repente, a canoa deles some no horizonte. Não se sabe mais o que aconteceu. Então, eles vão sendo levados pelo rio. Quando, de repente, não se sabe mais se a canoa dele virou
ou se tomou outro destino. Então eles desaparecem. Então Cecília e Peri simplesmente desaparecem. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. E assim termina o livro O Guarani, certo? Que é aquela saga do amor impossível entre o índio e a menina branca, descendência portuguesa. Entenderam o livro agora? Então, agora vocês vão fazer essa leitura do paradidático de vocês com outros olhos. Vocês já sabem como se dá essa história de O Guarani. Então, como o paradidático vai tratar essa história? Será que ela vai contar dessa forma? Será que ele vai adaptar? Lembrar que ele só vai utilizar uma parte dessa história, não é? Ele não vai contar a história toda, ele vai pegar uma só cena, uma só parte desse livro e transformar em um filme. Entenderam? Bem, era isso que nós tínhamos para hoje. Então, a nossa ideia hoje era mostrar para vocês que livro é esse. Se o nosso paradidático se baseia a partir de um livro já existente, então primeiro a gente tem que tomar conhecimento que livro é esse, certo? Já sabemos sobre o que se trata o livro Guarani. Agora, o que é que eu quero que vocês façam? Então, vocês vão criar um anúncio publicitário desse livro. Para que esse anúncio publicitário? Para incentivar as pessoas a lerem esse livro. Note que nós já trabalhamos anúncio e sabemos que a função desse anúncio é convencer a pessoa a consumir esse produto. Então, vocês vão ter que produzir esse anúncio, tá ok? Lembrar, ele só vai ser entregue na volta às aulas presenciais, tá ok? Não é para ser entregue agora, nas aulas presenciais. Quando voltarem às aulas presenciais, a gente marca o dia e vocês entregam. Não é no primeiro dia já não. A gente marca o dia e vai recebendo de cada um. Entenderam? Então, eu quero agradecer a vocês, que todos fiquem na santa paz e um abraço de saudade para todos. Até a próxima. Tchau.